Bom, vamos lá, pessoal. Vamos para a parte mais difícil das operações entre polinômios, que é a divisão de polinômios. A má notícia é que provavelmente esse vídeo vai ficar grande, bem grande, porque é muita coisa para entender direito, tá? A boa notícia é que este método da divisão que eu vou mostrar para vocês é simplesmente o melhor. Tem outros métodos? Tem o método aí dos coeficientes a determinar, o método de Descartes, que a maioria dos livros nem traz, tá? Tem o dispositivo prático de Breuer-Ruffini, que a gente vai ver outro dia, mas isso é só um dispositivo prático, como o próprio nome diz. Quer dizer, se você não souber, se você não decorar, não tem problema. Por quê? Porque o que você tem que saber mesmo é esse método da divisão de polinômios que eu vou mostrar para vocês. Em compensação, ele é muito parecido com a divisão que vocês estariam ou deveriam estar acostumados a fazer de números reais, tá? Aquela divisão mesmo, aquele método da chave, aquela divisão simples que vocês fazem desde a quarta série, né? Deve ser o quinto ano hoje em dia, não sei. Enfim, então não deve ter tanta dificuldade de lembrar como é que é esse método, tá? Mas em compensação ele parece um pouquinho complicado. Quando você começa a ler essa apostila aí, você fica meio confuso. Que bagaça é essa, tá? Então vou aqui, tá? Vou explicar essa parte aqui em cima para vocês, ó, tá? Mas daqui a pouco. Primeiro, como eu falei, é o que? O método da chave. Eu vou ensinar a divisão de polinômios primeiramente pelo método da chave. Este é, na minha opinião, o melhor método de divisão de polinômios. O resto você pode até deixar sem fazer. Este é o método. Você resolve todos os casos com ele, tá? Vamos lá. Vou resolver essa divisão aqui, essa divisão normal. Isso aqui, são dois polinômios sim, mas na prática aqui são dois números reais que a gente está dividindo, tá? Então, vou fazer essa divisão aqui, ó. 67 dividido por 13, bom, a gente vai perceber que é 5. 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 1, 5, com 1 que tinha ido, 6, né? Então, 65 para 67, 2, desce o 9. 29 dividido por 13, 2. Né? 2 vezes 13, 26, para 29, 3. E aí a gente tem algumas partes aí que recebem nomes específicos. Precisa decorar os nomes? Eu acho que não. Pelo menos eu garanto que eu não vou ficar cobrando frescura de vocês. Ó, este aqui que é o resultado que geralmente importa, tá? Isso aqui não foi uma divisão exata, tá, gente? A gente não vai ter, em polinômios, a gente não vai ter caso de polinômio com vírgula, não tem isso, né? Então, ou vai ser uma divisão exata, ou vai sobrar um resto, tá? Este aqui, que geralmente é o que interessa, que é o resultado que realmente interessa, a gente chamava de quociente, certo? Este aqui, ó, a gente chamava de divisor. Este aqui nós chamávamos de dividendo. E aqui o que sobrou da divisão a gente chama de resto, tá? Por que eu estou fazendo isso? Para vocês perceberem que é muito, muito parecido. Veja só, 679 é exatamente o quê? 13, que foi o divisor, vezes o quociente, mais o resto. Tá bom? E aí, veja só, quando eu vou dividir um polinômio p de x, quando eu vou dividi-lo por um polinômio d de x, né, eu vou ter como resultado um quociente q de x, e aí eu vou ter aqui, possivelmente, um resto r de x. Tá? Dividendo, divisor, quociente e resto. O que isso aqui está dizendo? Ó, essa mesma estrutura aqui foi mais ou menos o que eu montei aqui em cima. Tá? Que eu posso pensar em p de x como sendo esse produto aqui entre o quociente e o divisor, mais o resto. E o que ele diz para você? O resto
tem que obrigatoriamente ser menor do que o dividendo. Tá bom? Que o divisor, na verdade, desculpa, que o dividendo não, que o divisor, né? Óbvio que o resto vai ser menor do que o dividendo. E também ele tem que obrigatoriamente ser menor do que o divisor. Repare que o resto aqui, ó, é sempre menor do que o divisor. Se você fizer alguma divisão em que o resto que sobrar for maior do que o número que está dividindo, essa sua divisão está errada. Não tem como. Como é que eu vou ter uma coisa que sobra que é maior do que aquilo pelo que eu estou dividindo? Não pode, tá? É isso que ele está dizendo ali. Se isso aqui não acontece, quer dizer, vai acontecer sempre, né? Vai acontecer sempre, né? A outra possibilidade é que o resto seja zero. Ou o resto é zero, ou com certeza ele vai ter pelo menos um grau, né? No caso de polinômio a gente olha para o grau. O grau vai ser menor do que o grau do divisor, tá bom? E aí quando a gente fez a multiplicação, eu comentei com vocês. Quando a gente multiplica dois polinômios, o grau do polinômio resultante vai ser a soma dos graus desses dois polinômios, tá? E aí vocês podem pensar nisso também na hora que forem desenvolver divisão. É mais ou menos aquela ideia, né? Eu divido, eu tenho resultado. Quando eu multiplico esse resultado pelo que eu tenho das partes iniciais da divisão. Tá. Então, para exemplificar, felizmente a exemplificação aqui acaba sendo mais rápido do que fazer a apostila. Eu vou dividir o polinômio p de x, que é 8x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 1. Eu quero dividi-lo por um que eu vou chamar de d de x, 4x ao quadrado mais 1. Gente, recapitulando aqui, tá? Por que eu estou falando disso aqui? Porque algumas questões podem ser bem capciosas, podem ser questões que não envolvam números. Claro, não necessariamente que eu vou colocar para vocês, mas pode ser questões que caiam em vestibulares, em concursos aí, que não envolvam números, e o cara pode perguntar só a teoria para ver se você entende, né? Então, por exemplo, o que eu já posso afirmar aqui dessa divisão? Olha, o quociente, né, vai ter grau 1, certo? Porque ó, o p de x ele é fruto desta multiplicação aqui do divisor pelo quociente. Então, se o p de x tem grau 3, obviamente, né, o grau resultante aqui tem que ser 3, certo? Porque quando eu somar aqui, ó, não vai aumentar o grau, tá? O resto tem um grau menor do que o dividendo, o divisor, tá? Então, o grau mesmo vai ser determinado por essa multiplicação aqui, ó, certo? Então, se o grau vai ter que ser 3, o grau de p de x vai ser 3 e o grau do divisor é 2, então meu quociente vai ter grau 1. Se meu quociente vai ter grau 1, tá? Eu já sei que o quociente é da forma ax mais b, tá? Mas isso aqui é só um detalhe, não precisa se preocupar com isso aqui agora, não, tá? Porque quando é grau 1, grau 2, a gente já conhece a forma de cabeça, tá certo? Bom, o meu divisor aqui, ó, nesse exemplo que eu estou colocando aí para vocês, ele tem grau 2. Lembre-se, o resto, se tiver resto, o grau do resto tem que ser menor do que o grau do divisor. Ou seja, meu resto, se tiver resto, né? Se não for zero o resto. Se tiver resto, o grau do resto vai ser no máximo igual a 1. Não vai poder ser grau 2. Vai ter que poder ser no máximo igual a 1. Tá bom? No máximo igual a grau 1. Então, vamos fazer essa divisão. Olha só. Veja só. É bem interessante se vocês aprenderem a completar o polinômio aqui na divisão. Vai ficar bem mais tranquilo. Ó, perceba que ele não está completo. Eu tenho x ao cubo, x ao quadrado, faltou x a 1, né? Então, eu vou completar. Ó, 8x ao cubo mais 4x ao quadrado, mais 0x, só para ficar bem explícito, tá? Todas as partes, mais 1. Coloquei todos os coeficientes ali. Ficou bem explícito. Ficou legal. Bom, se for o caso, eu completo aqui também no divisor. Nesse caso aí, não, acho que nem precisa. No divisor nem precisa. Mas eu vou completar. Tá? É bom. X ao quadrado mais 0x
mais 1. Veja que da forma como ele foi apresentado aqui para a gente, ó, não tinha esse, eu completei para ficar tudo organizado aqui em ordem decrescente, tá? E completei com esse aqui também no divisor, tá bom? Por que eu vou fazer isso? Para não correr o risco de me confundir, tá? Para colocar tudo no local correto. Então, gente, é bem tranquilo, tá? Propriedades de potência. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o coeficiente dominante aqui do P de x e dividir pelo coeficiente dominante do divisor, certo? Então, eu tenho 8 dividido por 4. É 2. Mas não acabou aí, ó. O que é x ao cubo dividido por x ao quadrado? É x elevado a 1. Tá? X elevado a 1. Só vou escrever x. Ok? Então, ó, x ao cubo dividido por x ao quadrado, x. Né? Divisão de potências com a mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. Simples assim. Parecido com o que a gente fez lá na divisão, agora eu vou multiplicar isto aqui por todo este, né, e fazer a subtração lá. Então, olha só. Lembrando que eu vou fazer a subtração, tá, gente? Eu vou fazer a subtração aqui, ó. Vou multiplicar isto por tudo isto aqui. Tudo aquilo ali, lá em cima. Tá? E aí eu vou fazer a subtração. Ó. Então, 2x vezes 4x ao quadrado vai ficar 8x ao cubo. Tá bom? Não, isso aqui vai ser menos, tá? Menos isso tudo. 2x vezes 0x vai ficar 0x ao quadrado. Tá? 2 vezes 0, 0, x vezes 0, tá. E 2x vezes 1 vai ficar 2x. Tá bom? Só que, ó, lembrando que eu vou fazer a subtração aqui, igual a gente fez aqui nesse exemplo. Tá? Como eu tenho que fazer a subtração, o que vai acontecer? Eu vou ter que trocar o sinal de todo mundo aqui. Tá bom? Com o tempo vocês vão fazendo do jeito mais tranquilo, mais rápido, tá? Eu vou trocar o sinal de todo mundo aqui para poder fazer a conta, ó. Ficou menos, né? Aqui vai ficar 0, não faria muita diferença, mas ficou menos. E aqui também ficou menos, tá? Pronto. Agora eu vou fazer a operação. 8x menos 8x ao cubo, 0. 4x ao quadrado menos 0x vai ficar 4x ao quadrado. Aqui eu tenho 0x menos 2x, vai ficar menos 2x. E aqui eu tenho mais 1. Né? Sobrou. Tá? É esse polinômio inteiro aqui em cima, menos esse polinômio aqui que eu encontrei. Tá certo? Pronto. Começa tudo de novo. Agora o polinômio que eu tenho, que eu vou usar para fazer a divisão, enquanto eu fizer essa subtração aqui, enquanto esse grau for igual ou maior do que o grau do divisor, eu continuo tudo de novo, sempre. Veja que o grau aqui é 2, ó. O grau aqui é 2, então eu vou poder dividir de novo, tá bom? Ó, 4x ao quadrado dividido por 4x. 4 dividido por 4, 1, tá? X ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1, tá? Então ali não tem o que correr. 4x ao quadrado dividido por 4x ao quadrado é 1. Não tem para onde correr ali. Então vamos lá, de novo, aquele mesmo processo. Eu vou multiplicar esse 1 aqui que eu achei por todo mundo, ali em cima, e o resultado eu vou subtrair aqui, ó, tá? Bom, seria bom se vocês fizessem isso separado, inclusive, mas eu já vou colocar aqui ó, com o sinal trocado. Então, eu vou tirar esse menos aqui, porque eu já sei que eu vou fazer a subtração, eu vou trocar o sinal de todo mundo. Ó. 1 vezes x ao quadrado vai ficar menos 4x ao quadrado. 1 vezes 0x vai ficar menos 0x. Só uma observação. Eu falei aqui que 1 vezes 4x ao quadrado vai ficar 4x. Mas quando eu vier fazer a subtração, ele fica menos aqui, tá? Por isso que eu estou colocando menos. 1 vezes 0x seria 0x, que não tem nem sinal. Mas aqui
né? Vou deixar menos. E aqui, ó, 1 vezes 1 daria 1. Só que ele vai fazer a subtração aqui embaixo. Eu troquei o sinal, tá bom? Lembrando que vocês podem fazer isso separado. Vocês podem montar com um sinalzinho de menos ali e fazer separado depois. Do jeito que vocês acharem melhor, tá? Só para fazer a conta aqui, ó. 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado, 0. Menos 2x menos 0x, menos 2x. Não tem o que fazer, tá? 1 menos 1, 0. Ou seja, aqui seria 0, tá? Eu não vou nem escrever esse 0 aí dessa forma. Pronto. Eu posso continuar a divisão? Não posso, porque o grau aqui agora é menor do que o grau do divisor. Não tem como eu continuar a divisão. Então, o que eu percebi aqui nesse método da chave? Né? Veja o que eu percebi. O que eu tenho aqui agora? O quociente é 2x mais 1, tá? Então, lembre-se, P de x, ele pode ser, quando eu divido, ele pode ser esse polinômio que eu estou dividindo, multiplicando por um quociente que eu vou encontrar, mais um resto. Lembrando que esse resto tem que ter grau menor do que o divisor, tá? Então, meu P de x nada mais é do que 4x ao quadrado. Não precisa escrever assim não, tá, gente? É só para... Tá? Esse era meu divisor, né? Vezes o quociente, que é de fato o que me interessa, normalmente, mais, né, menos 2x aqui. Então, vou escrever menos 2x. Pronto. Se eu fizer essa multiplicação aqui e somar, eu vou ter justamente o polinômio que eu tinha inicialmente, o meu P de x. Tá bom? É isso. Não tem muito o que fazer, é só praticar mesmo. Então, acho que o próximo vídeo então é que vai ficar grandão, porque se eu for resolver todos os exercícios, ele vai ficar gigantesco. Vamos aproveitar um agora. Vamos aproveitar o primeiro exercício e tentar fazer agora. Divida o polinômio x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 5x mais 6 por x mais 2. Tá? Vamos lá. Olha, foi uma divisão exata ali, tá? Mas vamos lá. No exercício 1 aí, ó. Era para dividir um polinômio P de x, que era x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 5x, mais 6, por um polinômio dx, um divisor, um polinômio de dx, que era x mais 2. Eu já ia colocar x ao quadrado. Bom, enfim, então vamos lá, ó. Já está completinho, já está bonito, não vou ter que me preocupar em ficar completando coeficiente, tá? Então, ó, x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 5x mais 6 dividido por x mais 2. O problema da divisão de polinômios é que ele pode confundir bastante, principalmente na subtração aqui, ó. Então, eu vou fazer do jeito bem devagar, tá? Do jeito que, se você tiver mais dificuldade, eu oriento você a fazer. Então, vamos lá, passo a passo. Fazendo rascunho separado para não se confundir. Deixa eu até dar mais espaço aqui, que é para eu poder fazer um rascunho. Pronto. Então, vamos lá. Ó, vou pegar o coeficiente dominante e dividir aqui. Ó. 1 dividido por 1. 1, tá? Não vou nem escrever 1. X ao cubo dividido por x, x ao quadrado, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó, vou multiplicar x ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes 2, mais 2x ao quadrado. Lembrando que eu vou subtrair isso aqui do P de x inicial que eu tinha, tá bom? Vou fazer essa conta separado aqui, ó, para não errar. Qual vai ser o resultado aqui? Qual vai ser o resultado? Tá? Eu podia usar aqui, eu conseguiria fazer aqui, tá? Mas se você tem dificuldade, pega este polinômio ali completo, tá?
3x ao quadrado mais 5x mais 6. E aí você faz menos o que? X ao cubo mais 2x ao quadrado. Tá? Como é que resolve isso? É x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 5x mais 6 menos x ao cubo menos 2x ao quadrado. Tá? Ó, x ao cubo com x ao cubo aqui, opa, cancelou. 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado, vai ficar x ao quadrado, mais 5x mais 6. Tá certo? Então aqui, ó, tá? Esse seria o resultado que sobraria aqui embaixo, tá? Ó, x ao quadrado mais 5x mais 6. Tá bom? Tá? Vou fazer agora ali em cima. Vai ser a mesma coisa, tá? Só que eu vou fazer como se estivesse fazendo de cabeça. Lembrando que eu, pelo menos quando faço isso aqui, eu já passo aqui com sinais trocados, porque eu sei que eu vou fazer a subtração. Mas se eu não esquecer desse menos aqui, ó, olha só, menos vai ficar menos x ao cubo. Então, x ao cubo menos x ao cubo, cancela. Aqui, ó, vai ficar menos 2x. Eu tenho 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado. Aqui eu não tenho nada, é zero, né? Não vai influenciar, então é só repetir. Ó, repare que este expoente aqui continua, este grau aqui, né? O grau deste polinômio aqui continua maior do que o grau aqui. Então eu sou obrigado a continuar a divisão. Então, de novo, x ao quadrado dividido por x vai ficar x, tá? A gente tem que fazer jogo de sinal. Nesse caso aqui é positivo, positivo, vai ficar positivo. Tá bom? Ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Só que eu tenho que subtrair. Então, fazendo a subtração aqui, ó, x ao quadrado menos x ao quadrado vai cancelar. Isso sempre cancela, a não ser que você tenha feito errado. Tá? 5x menos 2x vai ficar 3x. Né? Aqui é zero, gente, não tem o que fazer, então esse aqui simplesmente vai descer. Tá bom? Repare, sobrou um novo resto, ainda não acabou. Por quê? Porque o grau aqui, ó, é igual ao do divisor, então dá para dividir de novo. 3x dividido por x. 3 dividido por 1, 3, positivo. Né? X dividido por x, 1, não vou nem escrever. Então, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6. Lembrando que eu estou subtraindo isso aqui. Opa, mas essa subtração aí é uma coisa subtraída dela mesma. Então, deu zero. Né? Qual que é o quociente? X ao quadrado mais x, mais 3. Né? E o resto é igual a zero. Este aqui é o quociente que eu estava procurando. Né? E este aqui é o meu resto. Resto é igual a zero, ou seja, a divisão é exata. Vou parar esse vídeo por aqui, porque a gente viu a divisão de polinômio. Eu espero que vocês tenham entendido. Né? Senão, vamos precisar aí de fazer uns atendimentos pessoais. Qualquer coisa, vocês podem procurar outros vídeos aí no YouTube de divisão de polinômios, para ver se alguém explica de uma forma um pouquinho melhor. Sinceramente, eu acabei não procurando para ver se tinha, né, alguma ideia mais interessante. Eu acho difícil, pelo menos eu acho bem razoavelmente simples fazer isso aí, apesar de tudo. Tá? E no próximo vídeo eu corrijo mais algumas desses exercícios de divisão que tem aí. Vamos lá para eles.